Bem-vindo ao Goltech. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre as melhores configurações de câmera que muitas pessoas utilizam o seu celular como a sua principal máquina fotográfica. Às vezes a gente acha que tem que trocar o aparelho porque as fotos não estão tão boas e eu vou te ajudar mostrando as melhores configurações para você colocar no seu iPhone. Lembrando que isso daqui serve para todos os iPhones. Então pode ser que algum recurso que eu apresentar não tenha no seu iPhone, mas não tem problema. Segue, passa para o outro recurso, vai ser bem interessante. Mas antes de tudo, eu gostaria de apresentar o canal. Nós somos o Goltech, um canal de tecnologia. Eu vou pedir para você deixar seu like e também a sua inscrição, que é muito importante para nós. Nós fazemos vídeo de tecnologia já faz algum tempinho e a sua audiência é muito importante para nós. Então, vamos às dicas. A primeira parece besteira, mas eu preciso lembrar vocês que é limpar a câmera do iPhone. Eu geralmente limpo as lentes na minha camiseta, quando eu estou utilizando algodão, e também, vocês podem perceber que eu deixei minha carteira aqui, para justamente quando eu deixar o celular apoiado, não riscar a lente da câmera, ou ter algum atrito que possa trazer algum risco, embora a lente da câmera do iPhone é de safira, mas é bom proteger. Agora vamos às configurações. As configurações de câmera estão dentro de ajustes, então, se você quer seguir o caminho, clique em ajustes, aí você já vai estar nessa tela aqui e já vem direto para a câmera. Eu vou dividir o vídeo em duas partes. A primeira a gente vai tratar da parte de vídeo e a segunda parte a gente vai tratar da parte de fotos. A primeira configuração que eu recomendo vocês deixarem é em 4K 30 frames por segundo. Por que eu filmo 60 frames por segundo? Porque às vezes eu quero pegar câmera lenta. Então aí eu consigo diminuir a velocidade do vídeo sem perder qualidade. Então, mas isso é para um uso bem específico que eu acabo utilizando num outro canal, mas vocês podem deixar em 4K 30 frames por segundo, porque é a velocidade que seus olhos vão se adaptar. Se você for para a Europa, por exemplo, aí eu recomendo vocês utilizarem 4K 24 frames por segundo, e se vocês tiverem também um projeto cinematográfico, também pode utilizar em 4K 24 frames por segundo. Outra dica que eu deixo para vocês podem ver que o meu está habilitado aqui, é deixar a estabilização aprimorada. O que é isso? O iPhone, ele tem uma estabilização ótica, então são pequenos motores que corrigem os tremores da nossa mão, mas quando você coloca em estabilização aprimorada, ele também vai cropar a imagem. O que é? Ele vai efetuar um corte e vai, conforme você dá aquela micro tremida, ele também vai fazer um corte na imagem nesse crop e vai ajudar a estabilização ótica. Então, isso funciona bem, principalmente quando você tem ambiente com muita luz, que nem acontece com as câmeras como o GoPro, DJI Action Pro e assim por diante. Então, quando tem muita luz, funciona bem. Quando é à noite e você vai utilizar esse recurso, se você não estiver utilizando um gimbal, você vai sentir que o pessoal chama de jitter. São pequenas microvibrações, porque aí a parte desse corte em software não vai funcionar tão bem. Mas eu deixo habilitado aqui. O modo de ação é quando o iPhone emula o que a GoPro faz, que é você conseguir correr e filmar ao mesmo tempo. Então, se você for fazer uma imagem, um vlog ou algo assim que está filmando o seu próprio rosto, você pode deixar aqui. E aqui, o modo de ação em pouca luz é justamente para evitar esse problema de ele tentar fazer esse corte de estabilização digital e ficar dando os jitters que eu acabei de falar para você. Eu não gosto do efeito, então eu retiro, eu deixo esse modo de ação com pouca luz desabilitado. Vídeo em HDR. Se você está filmando paisagem, é legal utilizar, mas como eu também filmo muito eu mesmo, eu acabo tirando o HDR porque ele acaba envelhecendo bastante, ele fica muito nítido. E a nitidez que é apresentada aqui não é a nitidez que nós gostamos. Então, vou dar um exemplo para você. Ele vai marcar bastante as marcas de expressão, vai ficar mais saliente no vídeo. Então, se você tem 40 anos, vai parecer que tem 50. Se você tem 30 anos, vai parecer que tem 40. Então, eu não utilizo o HDR quando eu faço cabeças de vídeo, por exemplo, para o Goltech. O FPS automático é o seguinte: se eu estou filmando num ambiente um pouco mais escuro, ele vai modificar minha taxa de quadros para que o vídeo fique melhor num tamanho mais compactado. Eu deixo em automático, porque aí ele vai corrigir qualquer problema que
que eu tenha na filmagem, principalmente em modo escuro. Eu acho que essa configuração serve especificamente para isso. Bloquear a câmera é quando você, por exemplo, quer trocar alguma lente, eu não deixo assim, que é, por exemplo, você começa a filmar com um zoom de 1x em 24mm. Você não vai conseguir dar um zoom, você não vai conseguir modificar a câmera. Então, por isso que algumas pessoas que estão fazendo essas produções preferem bloquear, que não vai fazer uma transição de lente, mas eu gosto de utilizar muito o zoom quando eu estou filmando, sem ter que começar novamente um vídeo. Então, eu deixo desativada essa função. E por fim, bloquear balanço de branco é o seguinte, você começa a gravar, ele não vai ficar alterando a cor de acordo com o tom de luz. Geralmente, quando a gente vai gravar em algum lugar, a luz acaba sendo fixa, então não tem por que ele ficar alterando, senão você vai ter aquele problema de imagem, de alteração de tons, e é muito difícil corrigir, você vai ter que cortar o vídeo, fazer o tratamento de uma cor, depois você vai editar de novo, vai ter que cortar, é algo desconfortável, então eu recomendo vocês em bloquear o balanço de brancos. Quanto à câmera lenta, eu recomendo vocês deixarem em 1080p HD a 240 frames por segundo, por quê? Embora o arquivo vai ficar maior, você vai ter a possibilidade de fazer uma câmera lenta numa redução de velocidade ainda maior. Então você vai pegar um efeito muito mais bonito do que utilizar em 120 frames por segundo. E lembrando que muitas vezes, por exemplo, você está filmando o seu filho, ele vai chutar um pênalti, esse momento não vai voltar atrás. Então, mesmo que o arquivo vai ficar maior, deixa em 240, o arquivo fica maior, olha só, aí ele deu um exemplo aqui que 1 minuto de gravação em câmera lenta dá 170 MB em 120 e 480 em 240 frames por segundo. Mas, como eu falei para vocês, o momento não volta. Então, grave sempre na maior qualidade que vocês conseguirem. Agora, aqui tem um recurso novo na gravação de som. Eu sempre deixo em estéreo, que ele vai captar. A gente tem bastante microfones no iPhone, tem um microfone na frente, tem um microfone na parte traseira, tem um microfone aqui. Então, ele vai utilizar tudo e vai conseguir trabalhar muito bem. A captura de som do iPhone é muito boa. E agora você pode, inclusive, reproduzir uma música enquanto você grava. Então você pode colocar uma música, utiliza o seu Apple Music, está tocando uma música que você quer colocar no vídeo, vai lá e permite a reprodução de áudio, aquele som vai sair no seu vídeo. O que é muito interessante é o seguinte, não faça isso se você quer postar vídeos no YouTube, porque o YouTube vai cortar esse vídeo ou vai monetizar o dono da música ao invés de monetizar vocês. Então, toma muito cuidado com isso. Quanto ao formato de vídeo, eu utilizo a parte de alta eficiência, que é o HEVC, ele comprime mais o vídeo, tem um bom codec, só que alguns computadores ou alguns programas não trabalham com esse tipo de arquivo. Então, se você não tem certeza como você vai editar esse vídeo posteriormente, coloca no modo mais compatível, porque você vai ter acesso ao... Então, agora a gente vai para o modo cinema. No modo cinema, eu deixo em 4K 30 frames por segundo. Eu gosto de trabalhar com 30 frames por segundo, eu acho que dá uma fluidez melhor. Não perco o Motion Blue, que é esse movimento que eu faço com a mão. Ele não fica estranho, ele fica igual os nossos olhos. Mas você também pode trabalhar, se você preferir, com 24 frames por segundo. Se você for filmar na Europa, por exemplo, como a rede elétrica lá é 50 Hz, deixa em 24 frames por segundo para você não ter aquela luz cintilante. Tá? Então, na parte de modo cinema, é desse modo que eu gosto de trabalhar. E eu também deixo sempre em preservar ajustes quando eu estou no modo câmera. Então, por exemplo, se eu estar filmando com a câmera, fechei, quando eu abrir ele vai voltar para mim no modo vídeo. Eu deixo desabilitado o modo de ação, porque eu acabo utilizando uma GoPro quando eu quero utilizar esse tipo de filmagem. E eu não fico editando, por exemplo, quando eu utilizo o Apple ProRes, eu só acabo utilizando eventualmente em alguns tipos de vídeo. Então, eu não deixo habilitado aqui, ele não vai precisar recordar essa configuração, porque eu acabo utilizando esporadicamente. Agora a gente vai falar da parte de foto, que também é muito importante nos iPhones. Hoje praticamente não se utiliza máquina fotográfica, embora eu goste bastante de utilizar câmera fotográfica. A primeira coisa que eu vou passar para vocês é deixar aqui ativo o controle ProRAW. Eu acho que vocês têm que manter, se o iPhone de vocês tiverem suporte, se não, salvo engano, acredito só a linha Pro tem a parte ProRAW, e eu deixo sempre no máximo, porque ele vai trabalhar até 48 megapixels, que é o tamanho da foto. Embora o arquivo vai ficar pesado, eu prefiro ter alta qualidade para não perder
o momento que eu acabei tirando a foto quando eu utilizo. E a captura de foto eu sempre deixo em 24 megapixels, que na configuração de foto normal, quando não é em ProRAW, é a maior resolução que a gente tem no iPhone. Quanto à composição, tá? Eu não gosto da parte da grade. A grade, ela acaba de vindo como se fosse um jogo da velha a sua câmera, para te mostrar a composição, que tem uma regra que você utiliza, ocupa bem o espaço, mas como eu fotografo há bastante tempo, eu sei muito bem como é que eu vou trabalhar minha composição. Isso daqui eu acho que seria mais um controle para quem é iniciante. Se você é iniciante em fotografia, quer aprender mais sobre fotografia, deixa a grade ativada, vai te ajudar, mas o que eu não perco é a parte de nível. Então, o nível é muito importante, porque eu consigo acertar a parte horizontal da foto. Então, eu não vou correr o risco, por exemplo, de tirar uma foto torta, e aí quando eu vou acertar na pós-edição, eu perder alguma coisa do assunto que me interessava. Então, eu sempre deixo o nível ativado e ele dá um retorno tátil até. Não utilizo o espelhamento de câmera frontal, e eu deixo a moldura ativada, para mim não tem problema nenhum. E uma coisa que muitas pessoas não sabem que tem no iPhone é a parte de estilo fotográfico. Então, eu, por exemplo, gosto muito da parte vibrante, que ela tem um acréscimo de tom, é 50% maior, mas você tem várias composições, que eu vou mostrar para você, ó. A padrão ela é 0, ela é como se fosse flat. Aí você tem mais rico em contraste, então tem uma pequena modificação em contraste, não sei se a câmera que eu estou filmando para vocês vai conseguir captar isso. Tem o vibrante, que eu gosto das cores um pouco mais saturadas, que o pessoal geralmente tem como default isso na linha Galaxy da Samsung. Eu gosto desse estilo fotográfico. Tem também a parte quente, que ele joga um pouco mais para o vermelho. Tem algumas pessoas que gostam desse estilo fotográfico. E a parte de estilo frio, que ele joga um pouco mais para o azul. Eu, particularmente, como eu falei para vocês, eu gosto do vibrante. Já deixei aqui para ficar com uma parte vibrante. Um recurso que eu também gosto muito é da correção de lente, que eu não preciso fazer na pós-edição, porque o que acontece? Quando a gente tira a foto em ultra-wide, as beiradas, a parte extrema da foto, ela fica um pouco arredondada por causa da câmera. E isso você não tem que fazer porque é um problema óptico. E aqui ele faz essa correção da lente grande angular por software. Então você vai ficar com a foto na linha reta. Então isso eu acho um recurso bem interessante para vocês ativarem. Eu acredito que com essas dicas, vocês fazendo essas configurações, vocês vão tirar fotos cada vez melhor. É algo que a gente utiliza bastante. Assista o vídeo, eu vou deixar o link aqui, que é a forma como você pode economizar bateria no seu iPhone. Isso tem ajudado bastante gente, eu acho que é o vídeo mais assistido do canal. E espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Peço que se inscrevam no canal, é muito importante para nós. E até o próximo vídeo, pessoal.